Ora viva, bom dia. Começa agora a primeira edição da semana do Manhã Girassol. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. O país vive hoje um dia de luto nacional decretado pelo Presidente da República, João Lourenço, pela morte do antigo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, que vai hoje a enterrar no cemitério Alto das Cruzes, num funeral de Estado. Hoje o Presidente da República vai prestar a derradeira homenagem a Nandó, no salão protocolar da Presidência da República, na nova Marginal de Luanda, onde o corpo está a ser velado desde ontem. Este é, de resto, o assunto que vai dominar a atualidade nacional. É um dia de luto nacional, mas a atividade laboral não vai parar. Por esta razão, vamos estar nas principais vias do país, com o Centro Integrado de Segurança Pública e também com Simão João, para lhe ajudar a escolher a melhor rota até ao seu destino. Hoje, há jogo grande, dia de estreia da Seleção Nacional no Campeonato Africano das Nações, diante da África do Sul. Vamos ter outras de atualidade, a previsão do tempo e, claramente, as nossas conexões com a Girassol FM. O Manhã Girassol começa agora. Bom dia, Girassol. E vamos começar com o retrato do trânsito. O movimento rodoviário nesta segunda-feira em alguma via aqui da cidade capital. Neste primeiro contacto, vamos à rua ao encontro do Simão João. Como eu disse há instantes, para termos a primeira fotografia do movimento rodoviário. Olá, Simão João, muito bom dia, meu colega. Boa segunda-feira. Aí na zona do Quimbango, onde te encontras, o movimento rodoviário apresenta dois cenários. Está pesado a mobilidade rodoviária. Trânsito carregado por esta altura, quem vai passando aqui pelo Simão Quimbango. Muito difícil neste exato momento transitar neste troço rodoviário. As viaturas que vêm do Golfo 2 em direção a Diolinda Rodrigues, está de facto complicado a mobilidade rodoviária. Também é um cenário que normalmente a esta hora, 7 da manhã, começa a grande dificuldade dos automobilistas e também a difícil cedência de passagem. Está todo mundo apressado, todo mundo quer chegar cedo ao local de serviço, daí que verifica-se em alguns momentos a não cedência de passagem e vezes há também que em função desta não cedência, com certeza há sempre um ou outro choque, daí que as viaturas param, porque tem que haver entendimento entre os motoristas ou os condutores quando há este tipo de situação. Mas o que se vê é que o trânsito está lento por esta altura, não está literalmente parado, mas é um engarrafamento em que anda, anda, e o que complica a mobilidade por esta altura. O movimento também é intenso por parte dos cidadãos que normalmente fazem aqui alguns serviços comerciais. Estamos a falar de uma zona em que também vê-se o movimento das viaturas no interior de vários bairros aqui da zona do Quimbango, que fazem normalmente o serviço de táxi, mas mais para o interior dos bairros. As lojas ainda estão fechadas por esta altura, mas já há também muito movimento dos cidadãos. Claro está, à espera que normalmente várias lojas aqui possam então abrir e fazer um ou outro trabalho. As agências bancárias também já se nota filas consideráveis para ter acesso a alguns serviços no interior das agências bancárias. Portanto, aqui na zona do Quimbango, o movimento quer de automóveis como também de cidadãos é considerável neste ponto. O que nós também notamos quase sempre é as pessoas a fazerem a travessia em locais inapropriados e que colocam em risco, claro está, as suas vidas e também aquilo que é a fluidez do trânsito automóvel, porque normalmente tem que se fazer um abrandamento da velocidade para que os cidadãos possam então passar com a devida segurança. Mesmo assim, neste ponto não tem a sinalização de uma passadeira em que já facilita com que a passagem ou a travessia dos cidadãos seja com alguma segurança, daí então que
vê-se que a velocidade das viaturas que estão a vir, por exemplo, da direção de viação e trânsito até aqui ao Quimbango é mais fluida e dificilmente param para ceder com que a passagem aos peões que fazem a travessia de um ponto para o outro. O movimento para quem está a vir em direção ao Golfo 2 ou a sair da de Olinda Rodrigues, pegando aqui a Pedro de Castro Vanduna e Loi, vê-se claramente que o movimento já é mais razoável, a velocidade já é mais aceitável, mas sentido contrário, a primeira imagem que nós demos, claramente está o trânsito parado, não anda para. Obviamente vamos continuar a andar por Luanda e dar-lhe a ver como está a mobilidade rodoviária por esta altura em diversos pontos da capital do país. Este foi o nosso primeiro contacto de uma equipa de Tridente com o Bruno Costa, o Eduardo Gonçalves e o Simão João. É um ponto e vírgula e um até já, Iracelma. Até já, Simão João, e a primeira fotografia do movimento rodoviário nesta altura na zona do Quimbango, onde o trânsito apresenta dois cenários, num sentido as coisas são mais fluídas e no outro o trânsito completamente carregado. Nós agora vamos seguir olhando para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais nesta segunda-feira. E começamos na primeira página do Jornal de Angola, que titula Funeral de Estado para o antigo líder do Parlamento e vice-presidente da República. Fernando da Piedade Dias dos Santos foi hoje a enterrar no Alto das Cruzes, corpo velado desde as 19h30 no Salão Protocolar da Presidência da República. Terminais de transportes registram aumento do fluxo de passageiros, celebração da quadra festiva. Tete António em Kampala, mecanismo regional de supervisão aborda a escalada da situação humanitária na República Democrática do Congo. Comissão mais sólida. Presidente da CNE pede empenho de todos no ano pré-eleitoral. O país em Moçambique escreve: Banco de Moçambique multa 9 instituições de crédito em 73 milhões de meticais. Antigo vice-chefe do Estado-Maior-General alerta que o país continua exposto ao terrorismo. Chuvas poderão afetar mais de 170 mil pessoas em Ambane, também na primeira página do jornal O País em Moçambique. O Público em Portugal escreve: subida de preços das casas anula efeito da isenção de IMT em poucos meses. Casas vazias no país seriam suficientes para acomodar aumento da procura, defende Banco de Portugal. O Público também escreve: guerra, Rússia deve rejeitar plano de paz da Ucrânia e da Europa. O Folha de São Paulo no Brasil titula: pacote de Lula para 2026 tem 80 bilhões de reais fora da meta e alta da dívida pública. Medidas somam 220 bilhões de reais em ano eleitoral. Fazenda contesta dados. Mulher de Moraes defende no Supremo Tribunal Federal gigantes da saúde. E vamos seguir olhando para a atualidade. Vão hoje a enterrar no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda, os restos mortais de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Nandó, o antigo vice-presidente da República, que morreu em Luanda por doença súbita aos 73 anos, na última quinta-feira, 18 de dezembro. No domingo, teve início a cerimónia fúnebre que decorre no Salão Protocolar da Presidência da República. O ministro do Estado e chefe da Casa Militar e coordenador da Comissão Interministerial das Exéquias do também ex-vice-presidente da República fala dos momentos que fazem parte do programa. Povo angolano, estimados telespectadores e rádio ouvintes, estamos aqui na qualidade de coordenador da Comissão Interministerial de Organização e Preparação das Exéquias e do Funeral de Estado do antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, para anunciar o programa do velório que decorrerá hoje a partir das 18 horas na tenda adjacente ao pavilhão protocolar Cito, no bairro da Praia do Bispo. E esta cerimónia terá início às 18 horas e decorrerá durante a noite,
com a deposição da urna no local e a permanência dela em câmara ardente para o velório público, e terá momentos reservados que constam no programa deste velório até às primeiras horas da manhã. Este momento terminará amanhã com a missa do corpo presente que está previsto para iniciar às 8h30 e deverá terminar antes das 9h30 para que, de facto, depois a urna seja trasladada em cortejo automóvel para o interior do pavilhão protocolar e ser colocada em câmara ardente na sala reservada para o evento. Para o dia da manhã será a cerimónia oficial do funeral de Estado, que decorrerá no pavilhão protocolar, e esta cerimónia está reservada para as entidades do Estado, os órgãos de soberania e corpo diplomático e entidades em geral que estiverem já comunicados pelo cerimonial da Presidência da República. Haverá também uma parte neste local do pavilhão protocolar reservada à sociedade civil, mas serão devidamente encaminhados a partir da tenda pela equipa do cerimonial da Presidência da República que conduzirá este momento. Em si, a cerimónia oficial do funeral de Estado começará às 10h da manhã, com a chegada de Sua Excelência o Presidente da República e titular do Poder Executivo, e a família neste momento já estará no local, dentro do salão do pavilhão protocolar, onde decorrerá a cerimónia, e todos os momentos que acontecerão dentro da sala no pavilhão protocolar serão transmitidos em direto para as telas que estarão também instaladas dentro da tenda onde decorreu o velório. Para as pessoas que queiram permanecer para acompanhar este momento da cerimónia no pavilhão protocolar, poderão manter-se na sala e acompanharão a partir dos ecrãs gigantes que teremos dentro da mesma sala. Mas o recomendável é que o público em geral se dirija ao cemitério do Alto das Cruzes a partir das 10h da manhã, por formas a termos uma organização adequada do momento da chegada dos restos mortais do saudoso antigo Presidente da República, antigo Vice-Presidente da República, e possam de facto ajudar-nos a organizar convenientemente o evento no local. Portanto, pedimos a compreensão de todos e pedimos também a ajuda da população, porque sabemos que o interesse das pessoas em estarem neste momento de despedida do saudoso antigo Vice-Presidente da República será grande, mas deverão colaborar com as entidades protocolares para que não haja, de facto, constrangimentos à chegada da urna ao cemitério do Alto das Cruzes. O Presidente da Assembleia Nacional considerou neste domingo que o país ficou mais pobre com a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Adão de Almeida, que prestou estas declarações à margem da cerimónia solene de homenagem ao antigo Presidente do Parlamento angolano, que decorreu na Assembleia Nacional, afirmou que o seu nome ficará indelevelmente gravado em vários momentos da história do Parlamento Nacional. A cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Nacional começou com a entoação do hino nacional e, na sequência, foi exibido um vídeo que retratava os 12 anos de consulado de Fernando da Piedade Dias dos Santos na Casa das Leis. Seguiu-se, então, as mensagens de condolências do Presidente da Assembleia Nacional e dos distintos grupos e representações parlamentares, ato testemunhado pelos filhos do malogrado, deputados e várias personalidades da vida pública do país, num momento de elevada consternação. À imprensa, o Presidente da Assembleia Nacional destacou a trajetória de um homem que, desde cedo, se dedicou às causas do país, tendo considerado que a melhor forma de homenageá-lo é continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Angola. O melhor que temos a fazer nessa altura é homenageá-lo condignamente. Esta singela homenagem que estamos a prestar é
insignificante no que respeita à comparação com a sua dimensão, e a melhor forma de homenagear pessoas dessa estatura é seguir a marcha, concretizar os seus ideais, ajudar a materializar aquilo em que acreditou, e isso é o processo contínuo de construção da nação. Nando foi presidente da Assembleia Nacional por 12 anos. Segundo Adão de Almeida, o seu nome ficará indelevelmente gravado em vários momentos da história do Parlamento Nacional, com destaque para a aprovação em 2010 da atual Constituição da República. A aprovação da Constituição em 2010 é um desses momentos. Portanto, foi o presidente da Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 2010 e, naturalmente, o seu nome fica indelevelmente gravado nesse momento histórico, mas em muitos outros da vida da nossa Assembleia Nacional, enquanto aqui esteve a dirigir essa casa. Na sua mensagem de condolências, o grupo parlamentar do MPLA considera que o país perdeu um patriota, nacionalista e um homem de Estado que dedicou toda a sua vida ao serviço do povo angolano. O camarada Nando foi, sim, um verdadeiro patriota, sobretudo pela sua capacidade de diálogo e da busca permanente de consensos no tratamento das várias matérias que marcaram a vida política nacional num período complexo da história de Angola. A UNITA considera que o antigo presidente da Assembleia Nacional deixa um legado de construtor de pontes, tendo contribuído para a construção de um parlamento mais interventivo. Promovia longas conversas sobre Angola que gostaria de ver construída depois de várias décadas de guerra fratricida. A sua morte deixa, por isso, mais pobre a classe política angolana, a família e o Parlamento e o seu partido. O Partido Humanista de Angola considera que o país perdeu um dos seus pilares fundacionais com um percurso de serviço absoluto. Para a líder do PH, Nando, enquanto presidente da Assembleia Nacional, foi o guardião do tempo da democracia. Transformando-o num espaço de diálogo nacional. Como vice-presidente da República, foi um esteio de estabilidade. Em cada cargo, em cada desafio, personificou a serenidade consciente e a sabedoria estratégica de quem colocava os interesses permanentes da pátria acima de tudo. O presidente do PRS descreveu Nando como um patriota exemplar que se entregou com dedicação e sentido de missão ao serviço da pátria e o incansável defensor da convivência pacífica. Cumpriu com zelo, espírito de entrega e abnegação. Para o líder da FNLA, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deixa um exemplo irrefutável para a nação. De patriotismo, de consciência de igualdade na diversidade e, sobretudo, na aceitação do outro ideologicamente diferente. Antes de deixar o Salão Nobre, o presidente do Parlamento, Adão de Almeida, assinou um livro de condolências aberto na Casa das Leis e, na sequência, cumprimentou os filhos do malogrado e outros familiares. Deputados, antigos colegas e várias personalidades da vida pública do país descreveram Fernando da Piedade Dias dos Santos como um homem de inúmeras qualidades, um humanista e uma figura de consensos e de espírito de diálogo. Nando foi homenageado neste domingo na Assembleia Nacional numa cerimónia solene. Fernando da Piedade Dias dos Santos conduziu a Assembleia Nacional por 12 anos, até agora a figura que mais tempo ficou no cargo. Dias depois da sua partida, Nando, como era carinhosamente tratado, foi lembrado pelos funcionários do Parlamento como um humanista, um homem da serenidade que impunha respeito, mas nunca o medo. Era cerimonial, como a função exigia, mas também sabia ser simples, sabia estar próximo, falava calão quando o momento pedia, dançava conosco quando a ocasião permitia, partilhava alegria nos momentos festivos. Era autoridade, mas também era humano. Quando saiu, sentiu-se um vazio. E hoje sentimos novamente este vazio.
Porque os cargos passam, mas a forma como se tratam as pessoas fica. A tristeza tomou conta da cerimónia solene de homenagem ao ex-presidente do Parlamento. Visivelmente emocionado, o secretário-geral da Assembleia Nacional descreve Nandô como um líder marcante e um bom homem. Gratidão por tudo quanto fez por nós. Foi uma escola, foi um professor, um líder que nos marcou bastante. Um político, os poucos que eu conheci, com muito caráter, alguém que ama o seu próximo. Bom homem. Joana Lina, que trabalhou com Fernando da Piedade Dias dos Santos como primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, afirmou que o país perdeu um grande dirigente. Ainda não consigo acreditar que isso tenha acontecido, mas pronto, acho que Angola perdeu, né? Angola perdeu um grande homem, nós perdemos um grande dirigente, meu chefe durante muito tempo, e acho que podemos usar aquelas expressões que alguém que trabalhava muito próximo do Camada Nandô me disse no primeiro dia: ficamos órfãos pela segunda vez. A deputada da Assembleia Nacional e vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, sinalizou que partiu para a eternidade um dos grandes militantes do partido, um nacionalista e um patriota. Um militante que sempre respondeu para todas as missões que lhe foram delegadas, tanto pelo nosso partido como pelo governo de Angola, de uma forma geral. De facto, foi-se um patriota, foi-se um nacionalista, foi-se um pai de família. Portanto, gostaríamos também de aproveitar esta oportunidade para, em nome da direção do MPLA, endereçar à família enlutada as nossas mais sentidas condolências. O também deputado e líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, recordou os momentos que privou com Fernando da Piedade Dias dos Santos, destacando como mais marcante o período em que Nandô, nas vestes do comandante-geral da Polícia Nacional, foi ao seu encontro 2 dias depois de ter regressado ao país. Meu regresso a Angola, pós-paz, Nandô era comandante da polícia e era vice-ministro do interior, e no segundo dia da minha chegada foi-me cumprimentar ao hotel, numa demonstração de uma busca de contacto e de criação de relações pessoais, que foi marcante, indiscutível. Às 8 da manhã chamaram-me porque Sua Excelência queria cumprimentar-me e desejar-me as boas-vindas. Então, marcou. E o ex-deputado da Assembleia Nacional, entre 2012 e 2022, José Pedro Cachiungo, descreve Fernando da Piedade Dias dos Santos como um líder exemplar que vai fazer falta ao país. O presidente Nandô deixou um traço que, para os que fazem política, é muito importante. Ele tinha um refinado sentido de humor, eu repito, refinado sentido de humor, e uma forma muito cortês de desarmar as arrogâncias e desfazer barreiras. Ele vai fazer falta. Angola perdeu. A homenagem na Assembleia Nacional faz parte do Programa Geral de Luto e Reconhecimento pela Trajetória e Contributo para o Estado Democrático de Direito em Angola, de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Os restos mortais do ex-presidente da Casa das Leis vão a enterrar nesta segunda-feira no cemitério do Alto das Cruzes.
E o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria escreve em nota que o governo e o povo da República Federal da Nigéria receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento de Fernando da Piedade Dias dos Santos, ex-vice-presidente e ex-primeiro-ministro da República de Angola. A nota sinaliza que Nandó foi um distinto estadista, um veterano da luta pela libertação de Angola e uma figura central no panorama político angolano após a independência. Para a Nigéria, Fernando da Piedade Dias dos Santos não era apenas um pilar da estabilidade angolana, mas também uma voz respeitada na região da África Austral e em todo o continente africano. O seu compromisso com a unidade nacional, a reconciliação e o desenvolvimento ressoa profundamente com as próprias aspirações continentais de paz e progresso. Em nome do presidente Bola Tinubu, do governo e de toda a nação nigeriana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta as mais sinceras e profundas condolências ao presidente da República, João Lourenço, à família enlutada do falecido estadista e ao fraterno povo de Angola. E o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social esclareceu neste domingo que hoje, segunda-feira, 22 de dezembro, é dia normal de trabalho, não há suspensão de qualquer atividade laboral, pública ou privada. Em comunicado, uma APTEC reforça que este esclarecimento surge na sequência do luto nacional decretado pelo falecimento do antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó. E vamos saber como vai estar o tempo em algumas cidades aqui do nosso país. Começamos em Luanda, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima e 30 de máxima, a umidade do ar de 68%. Em Cabinda, a região mais ao norte do país, a previsão de um dia com nuvens e sol. Temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 30, a umidade do ar de 77%. Partimos para o primeiro intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já. Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol e vamos regressar à rua para dar-lhe a ver o movimento rodoviário nesta segunda-feira, dia de luta de segurança pública. Temos o primeiro ponto, estamos a dar-lhe a ver imagens da Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito nesta altura faz-se tranquilamente. Neste ponto da Olinda Rodrigues, ao pé do comando da Polícia de Luanda, aqui o cenário é favorável, isto nos dois sentidos, tanto para aqueles que nesta altura deixam o município de Viana e seguem viagem em direção aos congoleses ao 1º de maio, até mesmo vão chegar ao centro da cidade. Não há engarrafamento, não há congestionamento neste ponto, neste sentido. No sentido oposto, por aquilo que nós conseguimos observar com estas imagens, como eu fiz referência, cedidas pelo Centro Integrado de Segurança Pública, faz-se tranquilamente para aqueles que deixam os congoleses, saem do 1º de maio e seguem viagem nesta altura em direção à Viana ou até mesmo vão chegar à província de Icolibengo ou desviarem para apanharem então a Avenida Fidel Castro. Trânsito nesta altura favorável, neste ponto da Olinda Rodrigues, recomenda-se neste exato momento. Temos mais uma via para dar-lhe a ver nesta manhã de segunda-feira com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos precisamente no desvio do Zango. Aqui o cenário é favorável para aqueles que nesta altura deixam a Avenida Fidel Castro e seguem viagem para o interior dos diferentes zangos. Estamos a falar do Zango 1, Zango 2, Zango 3, Zango 4 ou até mesmo vão chegar também para a centralidade Zango 5000. Para aqueles que nesta altura saem destes pontos que fiz referência, encontram nesta altura constrangimento, encontram engarrafamento, tanto para os que vão passar nesta altura por cima do viaduto em direção ao cemitério de Viana ou até mesmo vão desviar e pegar a Avenida Fidel Castro e seguirem viagem para o município de Cacoaco ou até mesmo vão chegar à província de Icolibengo passando pela Via Expressa. Esse é o cenário nesta altura no desvio do Zango, as imagens que nós lhe damos a ver em tempo real nesta segunda-feira, quando são 7h31 em todo o espaço nacional. O movimento
rodoviário. Vamos ajudá-lo a escolher a melhor rota para chegar ao seu destino nesta segunda-feira. O trânsito não está facilitado neste exato momento na Avenida 21 de Janeiro, no sentido Nosso Centro, em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Este é o cenário completamente carregado. Não se recomenda quando observamos nas imagens as 6 faixas de rodagens que depois encontram um ponto de estrangulamento onde a coisa fica mais afunilada e dificulta ainda mais a mobilidade para quem nesta altura circula na Avenida 21 de Janeiro. Observamos no outro sentido, no sentido oposto, para aqueles que deixam o Nosso Centro, saem do Rocha Pinto ou até mesmo do aeroporto e seguem viagem para o Futungo para chegarem até ao Benfica ou até mesmo pegarem a Avenida Fidel Castro ou rumarem para a zona dos Rameiros. O trânsito está completamente favorável. Observamos nesta altura uma paragem por conta da travessia. Há aí uma passadeira onde os peões aproveitam para fazer então a travessia de forma segura, o que deixa paralisado o trânsito, mas nunca a mobilidade diz respeito. Nesta altura o trânsito está completamente carregado para aqueles que nesta altura seguem viagem em direção ao Rocha Padaria ou até mesmo ao aeroporto. Não está facilitado também o trânsito na Estrada da Samba, aqui ao pé do Hotel São Sete, para as viaturas que nesta altura rumam para o centro da cidade. É um anda para anda, um trânsito completamente carregado, praticamente parado, não facilitando a vida dos automobilistas que nesta altura seguem viagem para o centro da cidade. Já os automobilistas que deixam o centro da cidade nesta altura e fazem-se a estrada em direção à Corimba ou até mesmo vão chegar até ao Futungo ou ao Benfica, o cenário é completamente favorável. Observa-se um trânsito mais fluido, sem dificuldades, sem constrangimentos para quem neste exato momento risca o asfalto da Estrada da Samba no sentido centro da cidade em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica. Rumamos para mais uma via. Nesta manhã de segunda-feira estamos a dar-lhe a ver imagens da vila de Cacoaco. Aqui o trânsito é completamente favorável. Recomenda-se nesta altura, não há engarrafamento, isto nos dois sentidos, tanto para aqueles que saem de zonas como o antigo mercado do Roque Santeiro, passando nesta altura pela comarca central de Luanda, pela Petrangol, pela Tecnocarro e seguem viagem neste exato momento para a vila de Cacoaco, ou até mesmo vão chegar à província do Bengo ou pegar a Avenida Fidel Castro. O cenário é este, completamente fluido o trânsito. Já para as pessoas que saem da província do Bengo, saem da vila de Cacoaco e nesta altura seguem viagem em direção a Ngoma, vão passar pela refinaria, vão passar pela comarca central de Luanda ou até mesmo pela zona do antigo mercado Roque Santeiro, ou vão desviar para o porto de Luanda. O trânsito é completamente favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento neste exato momento. É só deslizar, é só escorregar, sempre respeitando as regras do Código de Estrada. Estamos nesta altura no município do Kazenga, na Avenida Angola Quiluanja, ao pé da Igreja Santo António. O trânsito não está facilitado para aqueles que deixam nesta altura a zona do mercado do Kikolo e seguem viagem em direção a Cuca ou até mesmo vão chegar ao São Paulo. Esta é a imagem que temos sobre o trânsito completamente carregado, um anda para anda, uma mobilidade que já dificulta a vida do cidadão quando são 7h35 em todo o espaço nacional. Para aqueles que saem do mercado do São Paulo, passando pela Cuca e nesta altura vão seguir viagem em direção ao mercado do Kikolo, passando pela zona do cemitério do 14, está completamente favorável à mobilidade. Recomenda-se nesta altura, é só deslizar, é só escorregar, porque não há congestionamento, não há constrangimentos para os automobilistas que circulam neste sentido da Avenida Angola Quiluanje, no município do Kazenga, ao pé da Igreja Santo António. Às 7h36 temos a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Janete, meio-dia e ouvintes do Bom Dia com Energia.
A Janete, nesta altura, a conversar com um ouvinte, não é? Já sabe que no Bom Dia com Energia há esta possibilidade dos ouvintes interagirem com a Janete meio-dia, tanto por mensagem como também por chamada, e é isto que está a acontecer neste exato momento, na nossa primeira conexão com o Bom Dia com Energia. Está no ar o Fininho Fumado. Bom dia, Fininho Fumado. Boa segunda-feira, entramos para a semana do Natal. Atenção, está tudo bem, Fininho Fumado? Consegue ouvir-me? Tudo bem, ouvindo a vossa voz. É a melhor que há, não tem como. Iracema, atenção, que é o Fininho Fumado quem comprou a sapatilha verde que acende. É o Fininho Fumado que comprou. Fumado. Mas a sapatilha não era para o filho, o Fininho Fumado. Sim, o pai também é mimoso. A sapatilha verde que acende e comprei uma branca que não acende. O pai também é mimoso, Fininho Fumado. O meu pai? Não, a Iracema perguntou não se a sapatilha não era para o filho. Não era para o filho a sapatilha que acende. Filho. Ainda é filho. Pronto, então está bem. Está justificado. Está justificado aqui. O Fininho Fumado é filho. Eu sou bem mimoso, Iracema. Sou bem mimoso e vou passar esse mimo para os meus filhos de uma boa forma. Muito bem. Muito bem. Ele faz questão de Gostei dizer. de ter sublinhado isto. De uma boa forma. Isto é bom. Isto é bom, Fininho Fumado. Se calhar tem uma. Com o tempo vou descobrir. Muito bem, Fininho Fumado. Os pais que sobraram. Fininho Fumado, manda os seus abraços. E a pai? Tá. Meus abraços primeiramente. Não, atenção, não é para mandar um abraço para aquela tropa toda. Não, só um bocado, porque os outros abraços eu já mandei, porque você já enviou mensagem. Sim. Vai tá para bem. a Iracema, vai para a Iracelma e a Janete, meu dia. Muito obrigada. Muito obrigada, Fininho Fumado. Também. Opa! O comandante do Benfica, Leandro Alves. E a todos que conhecem o Fininho Fumado. Muito bem. Muito bem. Bom dia com energia, Fininho Fumado. Bom dia. Bom dia, o mimoso. O grande mimoso, que ainda atenção. é filho. Por favor. Olá, quem está na técnica hoje é o... É o Crazy. É o Chiputo. Está crazy já. O Chiputo já está crazy. Muito e já bem. agora, Chiputo, tudo bem que temos o Fininho Fumado no ar. E agora a Iracema não tem música por quê, Chiputo? Mas o Chiputo tem algum problema, nós se calhar precisamos resolvê-lo agora, antes que chegue o Natal. Natal é amor, é perdão. Exatamente. Chiputo, está tudo bem mesmo entre nós? Queres dizer alguma coisa, Estás Chiputo? em falta comigo, eu não vou revelar aqui, mas estás em falta comigo, Chiputo. Bom dia, Iracelma. Bom dia com muita energia, Chiputo. Sim, com muita energia. Sim, Está tudo bem, meu colega? Tá tudo bem, graças a Deus. Só aqui alguma coisa que... do jeito que só... São problemas alheios à vontade dele. Muito bem, então pronto, isso Está vamos perdoado. ultrapassar. Estamos Sim. a viver esta época de Natal, temos que perdoar, abraçar e perdoar. Obrigado. Sim, Abraçar e perdoar. Estás Muito perdoado, meu colega. Janete, meio-dia, bom dia. Bom dia, Bom dia Iracema também Arnaldo. para os radiovintes. Já chegamos e aqui estamos de novo com vontade de informar e entreter. Quem nos acompanha a esta altura, nesta nossa primeira conexão, num dia em que estamos a viver luto nacional. Exatamente, luto nacional por ocasião... Decretado pelo Presidente da República pela morte do antigo Vice-Presidente da República, também Presidente da Assembleia Nacional. Exato. Entretanto, as coisas seguem na normalidade, como fez questão de realçar o coordenador da Comissão da Organização das Exéquias. Não é? E o MAPTES também fez sair uma nota que é um dia normal de trabalho, Exatamente. nada está paralisado. Não há tolerância atenção, do ponto. vai ser uma semana de fim de semana prolongado, vai ser uma semana com um prolongado, atenção, Exatamente. começa já a partir de quinta-feira com a celebração de Natal Nada e de temos a anteciparmos ponte as na coisas. sexta-feira, dia 26, então não precisamos tentar acelerar a coisa. Hoje o trabalho vai continuar, vai funcionar normalmente, na quinta-feira tudo para. Aliás, na quarta-feira, como tem sido habitual, a partir das 12 horas as pessoas começam a se organizar e há sempre aquela tolerância de ponto por conta mesmo da celebração do Natal. Exatamente. Então, eventualmente, deverá ser isso que vai acontecer. Mas para lá do luto nacional, Janete, meio-dia, hoje também há jogo grande. Angola estreia-se hoje no Campeonato Africano das Angola, Nações. África do Sul. Exatamente, diante dos Bafana Bafana. Bafana. Palancas Negras, Bafana jogam hoje às 17 horas no quadro
do Campeonato Africano das Nações, que começou ontem em Marrocos. Então vamos ter aqui um grande jogo. Exatamente, vamos todos puxar pela nossa seleção nacional nesta caminhada, não é? Na festa do futebol africano. Exatamente, a ver se melhoramos a posição alcançada na última edição, que foi aquele cano dos canos. O cano que mostrou que... Chegamos aos quartos de final. Exatamente. Chegamos aos quartos de final. O cano da Côte d'Ivoire mostrou que não há mais seleção a ser temida. E por acaso acho que tivemos boa prova com o jogo de ontem. Assisti ao jogo Marrocos-Ilhas Comores. Eu estava à espera que houvesse uma goleada, digamos, mas não foi 2-0. Exatamente, as Ilhas Comores jogaram bem. Da minha pouca experiência e algum conhecimento do futebol, eu entendi que as Ilhas Comores jogaram bem. Claro que depois do primeiro golo, quase sempre acontece isso. Parece que ficam meio cabisbaixos. Desânimo, exatamente, depois acabam deixando aberturas para o segundo golo, mas foi um bom jogo. Muito bem, muito bem. E ainda bem que assim, já é meio-dia, ainda bem que temos aqui uma especialista, não é? Atenção, eu ando com a Georgina, então... Então não tem como, não tem como. Fala quem sabe sobre desporto é mesmo a Georgina. Exatamente. João. Vamos nesta altura à rua para termos a nossa primeira comunicação tripartida com o Simão João, que nesta altura está preparado numa das vias aqui da nossa cidade capital para dar-nos informações detalhadas sobre o movimento rodoviário no ponto em que ele se encontra. Olá, Simão João, muito bom dia, meu colega. Estamos nesta altura numa comunicação tripartida. Vamos à informação que se impõe nesta altura sobre o movimento rodoviário, aí onde te encontras, onde dá para perceber que as coisas não estão tão facilitadas para os automobilistas. Olá, Iracelma e também Janete Meio-Dia. Acreditamos ser a primeira conexão tripartida nesta segunda-feira do Manhã Girassol e também do Bom Dia com Energia. Estamos na Diolinda Rodrigues, onde as coisas também não estão fáceis no que diz respeito à mobilidade rodoviária, sobretudo das viaturas que seguem em direção ao Largo do 1º de Maio, passando antes pelos congolenses, e as viaturas também que estão a sair aqui do município do Kazenga, da zona da Cuca, por exemplo, para pegar aqui também a 230. A situação está complicadíssima, quer também das viaturas que vão em sentido à administração municipal do Kazenga, por exemplo, também está engarrafado. Ou seja, estamos a falar de 3 cenários completamente parados por esta altura, das viaturas que estão a sair do município do Kazenga para pegar aqui a Diolinda Rodrigues e a que estão a vir do município de Viana para entrar então até ao município do Kazenga. Também o cenário é este, complicadíssimo por esta altura, um engarrafamento terrível, as viaturas literalmente paradas, aqui é o anda para anda, mas numa velocidade ligeira mesmo, podemos assim considerar, Janete e também Iracelma. Sentido contrário, ou sentido inverso das viaturas que estão a vir da zona dos congolenses em direção aqui à pedonal da Shoprite, passa aqui a publicidade, anda-se com muito mais fluidez, não há embaraço na mobilidade rodoviária desses veículos que estão a vir do Largo do 1º de Maio também, passando aqui então pela pedonal da Shoprite. Está complicado, de facto, a mobilidade rodoviária neste momento. Eu vou pedir agora ao Bruno Costa que dê a panorâmica do outro ângulo, por exemplo, das viaturas que estão a vir da Vila de Viana, para mostrar como está também a mobilidade rodoviária por esta altura, e vê-se claramente, Iracelma e Janete Meio-Dia, que as coisas também estão complicadíssimas. Desde lá ao fundo, nota-se claramente muitas viaturas, uma fila enorme de veículos que vão então circulando aqui na Diolinda Rodrigues a 230, e também as que estão a fazer o acesso que dá ao município do Kazenga, muitas viaturas também a desviarem por aquele setor, mas ainda assim também vê-se que claramente há muito engarrafamento, está um trânsito mesmo difícil. Não se recomenda por esta altura pegar aqui a 230 em direção ao 1º de Maio, e quem está a vir da Vila de Viana deve encontrar outra alternativa, porque as coisas não estão fáceis na circulação por esta altura. Vê-se também aqui o movimento de muitos mototaxistas que vão também já circulando, fazer a sua atividade diária, levando alguns passageiros, e também porque é um recurso que é muito mais rápido para quem vai a um determinado ponto para resolver
outra situação, então prefere pegar os mototaxistas para chegar um tanto quanto mais rápido até ao seu destino. Então, Iracelma e também Janete Meio-Dia, este foi o nosso primeiro apontamento na nossa conexão tripartida. Obviamente vamos continuar a andar por Luanda para dar-lhe a ver também outro cenário em outros pontos aqui a nível da capital, como está a mobilidade rodoviária neste primeiro dia útil de trabalho. Até já. Até já, Simão João. Mais bom uma dia. fotografia do movimento rodoviário, agora na Avenida de Olinda Rodrigues, onde as coisas estão mesmo difíceis, Janete. Exatamente, Conseguimos não estão nada ainda fáceis. observar aqui o trânsito completamente carregado, completamente condensado. Nesta altura, dificultar a vida de quem circula neste ponto da de Olinda Rodrigues. Exatamente. Muito bem. Não está fácil. Não está fácil mesmo. Então, Janete Meio-Dia, nós antes da nossa comunicação tripartida estávamos a falar do jogo que vai acontecer logo mais. Então, para quem vai o teu vaticínio, Janete Meio-Dia? Para o jogo de hoje, o grande, o dia de estreia dos Palancas Negras. O coração da angolana vai a favor da Angola, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil para nenhuma das partes. Como eu disse, o CAN da Côte d'Ivoire mostrou que há que ter cuidado com todas as seleções e vamos ver se este CAN volta a mostrar a mesma coisa, mas eu acredito que não vai ser um jogo fácil para a seleção. O Zimbábue, uma destas duas seleções, já não me lembro agora, e depois tem o Egito. Que não é nenhuma, que é simplesmente a seleção mais... Acho que é a Zâmbia que faz parte do grupo de Angola, também com o Egito. Mas depois é a Zâmbia, sim. É a Zâmbia, o Anselmo vai confirmar isto. Exatamente. Então, depois tem o Egito, que é simplesmente a seleção mais titulada do continente. E há 15 anos, sensivelmente, que o Egito não vence. O Egito, a última vez que venceu foi justamente no 11 de novembro, quando Janete, Angola acolheu o CAN. Mas a pergunta, então o vaticínio vai para quem, Janete? Pronto, eu ando com a Georgina Mente, então... Eu não arriscaria em nenhuma das duas. Ou seja, assim, a vitória para nenhuma das duas. Vai ser um jogo difícil, tudo é que eu consigo Angola dizer. vai ganhar por 2-0 e está tudo dito e tudo contado. Pronto, disse a Iracelma, foi a Iracelma quem disse. A ver, vamos. Angola vai ganhar, Janete, Angola vai ganhar. Vamos a isso. Eu também desejo muito que a seleção vença. Angola tem que começar com o pé direito. Exatamente. Garantir os 3 primeiros para não ficarmos pontos. com as calculadoras como é habitual. Exatamente, ficar dependentes de outros jogos, de outras seleções, orar para que os outros venham perder. Nós, como estamos mesmo em fase de Natal, não queremos fazer cálculo, queremos só comer à vontade. Muito bem, Janete Meio-Dia, até já. Se formos calcular, que sejam as medidas para fazer bolo. Exatamente, e para fecharmos este nosso contacto, deixo aqui uma frase: um líder não tem de ser tratado por doutor para ser respeitado. Pode ser acessível e informal. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia, Janete Meio-Dia. E nós aqui vamos seguir agora com as ocorrências do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros das últimas 72 horas. E já tenho, nesta altura, o Intendente Bombeiro Daniel Correia, que é o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui em Luanda. Intendente, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracema. Um bom dia a toda a equipa que o acompanha. E saudações bombeirísticas. Saudações bombeirísticas. É verdade. Muito bem. Segunda-feira, dia de balanço das últimas já 72 horas das ocorrências registadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui na nossa cidade capital. Como é que estamos em termos de números? Iracema, dizer que as nossas últimas 72 horas foram consideradas como regular, porquanto nós registramos um total de 25 ocorrências. Destas 25 ocorrências, 13 foram incêndios, na verdade com um número acima do normal, e a presumível causa que mais esteve em alta foi o curto-circuito, com 10 casos. Mais uma vez, 10 casos. E aqui nós estamos num mês muito especial, o mês da família, e nós já começamos a prevenção. Portanto, nós estamos a sensibilizar a população, portanto, os nossos comandos municipais, portanto, estão a colocar as nossas forças nas ruas para sensibilizar os automobilistas, visitar as famílias casa a casa para passar aquilo que são os cuidados a ter neste período. E sabemos dizer que é um período
que a cozinha é mais frequentada, então precisamos ter os cuidados e nós continuamos a passar aqui os conselhos úteis para que a população possa acatar. Portanto, além daquilo que são os incêndios que nós tivemos durante as últimas 72 horas, nós também registramos 2 iminências de afogamento, tratando-se de 2 cidadãs, portanto, uma adulta e uma menor, que faziam praia e, portanto, estavam na iminência de afogamento graças à pronta intervenção dos nossos nadadores salvadores. Isto teve lugar no município da Samba e também, portanto, as nossas forças, não só neste período que nós terminamos das últimas 72 horas, mas o nosso efetivo estará prontamente nas nossas praias para fazer o asseguramento, a sensibilização naquelas que são as orlas marítimas e praias autorizadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Muito bem, foram 25 ocorrências, 3 incêndios, 10 por curto-circuito nesta altura. Não há vítimas mortais registradas neste período? Iracema, dizer que nós tivemos o registro de uma vítima mortal, portanto, tratando-se de um menor de 4 anos, que teve como presumível uma morte de afogamento. Portanto, nós fomos chamados para fazer o resgate do cadáver, portanto, encontrar num tanque de água. Portanto, isso aconteceu no município dos Molenvos. E aqui a lamentar a morte desta menor e pedir mais atenção aos pais e principalmente neste período em que as crianças estão de férias, então precisamos ter maior atenção para que situações do caso deste gênero não possam acontecer, mas também os órgãos afins já estão a fazer a devida investigação para se encontrar de facto a real causa que levou esta menor morrer. À morte. Exatamente. Muito bem. Intendente-chefe Daniel Correia, olharmos aqui também para o período que estamos a viver, a quadra festiva. Disse há instantes que é o momento em que a maior parte a cozinha acaba por ser um dos locais mais frequentados das nossas residências. Que medidas estão a ser tomadas para além daquelas que já acabou por citar? Há um contingente ou um número de efetivos mobilizados para trabalharem no asseguramento deste período da quadra festiva? Exatamente, Iracema, dizer que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, através de uma nota de Sua Excelência, o Comandante Provincial, está previsto para o asseguramento para a quadra festiva mais de 3.000 efetivos, todos engajados nas várias especialidades do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Estamos aqui a dizer, nós teremos sapadores, teremos os nossos enfermeiros para o atendimento pré-hospitalar, teremos os nossos nadadores salvadores, os nossos mergulhadores e, portanto, todos estes efetivos e meios preparados para se dar resposta naquilo que é a quadra festiva. Razão pela qual, para nós, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, é preciso a prevenção. A prevenção em primeiro lugar, razão pela qual já estamos a fazer as sensibilizações, não somente nas ruas, nas residências, mas também nos mercados e igrejas, para que as famílias possam, de facto, acatar esses conselhos e, quando chegarmos no final para fazermos o balanço da quadra festiva, os números, então, serem reduzidos e nós até gostaríamos de estar aqui com nenhum número mesmo neste período. Nenhum caso, nenhuma ocorrência. Mas é também um período para se redobrar os cuidados com os mais novos. Exatamente, portanto, precisamos ter maior atenção com os mais novos, porque estão num período de férias e, apesar que os pais ainda estão a trabalhar, mas aqueles que têm sobre os cuidados das crianças, é preciso prestar a mesma atenção neste período, principalmente naquilo que tem a ver com os fósforos. Não devemos deixar a caixa de fósforo em qualquer sítio, porque as nossas crianças podem pegar neste fósforo e brincar e então acontecer um incidente.
Então aqui pedimos o maior cuidado, colocar estes meios em locais seguros, distante mesmo das crianças, e também a questão do fogão. Neste período é preciso dar a responsabilidade a um especialista de facto para que possa fazer aquilo que é a manutenção preventiva. Muitas famílias durante o ano todo não usaram o forno, neste período que querem usar o forno. Então é preciso um especialista para fazer o devido tratamento para que não possa acontecer o pior. E também chamar aqui a atenção o cuidado que nós devemos ter com o gás de cozinha. Há famílias que hoje estão a depositar dentro de casa mais de 2 e 3 garrafas de gás, o que é muito perigoso. O que nós mesmo aconselhamos é uma garrafa e ela bem conservada, bem cuidada. E também desaconselhamos aquelas famílias que ainda insistem, quando tiverem algum problema com o redutor, colocarem uma pedra sobre o redutor. Isto não se deve fazer, deve imediatamente trocar o redutor. Muito bem. Intendente Bombeiro Daniel Correia, obrigada por ter estado connosco nesta edição do Manhã Girassol. Bom Natal e até a próxima segunda-feira. Nós agradecemos e também desejamos um bom Natal para vós. Muito bem, nós já vamos continuar olhando para a atualidade no Manhã Girassol. Aumentou de forma significativa a procura por bilhetes de passagem nos terminais rodoviários interprovinciais de Luanda. Quem quiser viajar numa transportadora de autocarros oficiais tem de comprar o bilhete de passagem com 3 dias de antecedência. A partir do dia 15 deste mês, aumentou consideravelmente em Luanda a procura de bilhetes de passagem nos terminais dos autocarros interprovinciais. Nesta época, os bilhetes devem ser adquiridos 3 dias antes, como constatou a Rede Girassol em alguns terminais de Luanda. João Zinga, por exemplo, desembarcou na manhã deste domingo de Lisboa, Portugal. Vem de férias com 2 irmãos e pretendem seguir viagem para Huila, mas não conseguiram os bilhetes de passagem. Está difícil ter os bilhetes, tanto a Huila, a Macon, ao Ambos Expresso e a Real Expresso. Já estamos aqui desde as 8 horas e nesse momento só tem bilhete para terça-feira ou quarta-feira. Pedro Kitushi, encarregado de terminal da transportadora Real Express, confirma haver venda de bilhetes de forma antecipada devido à demanda. Na verdade, atualmente a demanda subiu, uma vez que a quadra é festiva e as pessoas vão locomovendo de um lado para o outro. Atualmente estamos a vender bilhete antecipado e para essa semana só teremos bilhete para quarta-feira, nesse caso para todas as localidades. Para quem, como João Zinga e seus companheiros, não consegue um bilhete no mercado oficial, a alternativa tem sido o mercado paralelo. Nesse momento estou com a consciência pesada porque no mercado informal a única coisa que nos empresta são os mini autocarros. Nós sabemos como é que os mini autocarros são daqui para longo curso, estamos um pouco perigosos e estamos a tentar refletir um pouco em que meio a gente vai nos pôr, uma vez que os meios habituais não nos fornecem capacidade para nos levar ao nosso destino. Então vamos tentar analisar se é possível viajar com os transportes informais. E quem viaja no mercado paralelo, as condições deixam a desejar, segundo constatamos na conhecida paragem do T-Show em Viana. Há muita procura, tem muita gente a viajar de um canto para o outro, né? A procura de melhores condições, enfim, tudo mais. As condições das viaturas estão boas, né? Eu tinha previsões de viajar com Real Express, mas infelizmente eu não consegui comprar o bilhete lá naquela base porque não tinha bilhete para hoje. A maioria dos passageiros que viajam nesta altura são cidadãos que pretendem passar a quadra festiva ao lado dos seus familiares, como é o caso de Alberto Martins, que viaja para o Ndalatando, e Jaime Cuzola, que vai para o Kwanza Sul. Sabendo que é uma época em que gostamos muito de nos deslocar para poder viver um momento festivo com alguns familiares que
por muito tempo não temos nos visto, tudo por conta do trabalho e outras coisas mais. Então tem sido já um costume, todos nós às vezes, termos que viajar numa época como esta. É de hábito sim, porque vou sempre para as quadras festivas, passar as quadras festivas com a minha madrinha. Então essa rota já é de hábito. Aumentou de forma significativa a procura pelos bilhetes de passagens nos terminais interprovinciais de Luanda. Os preços dos bilhetes de passagem nos terminais interprovinciais subiram até 20% neste período da quadra festiva. Apesar do mercado informal ter registrado também um aumento nos seus preços, há uma diferença de 20% se comparado com os preços das viagens dos autocarros oficiais e informais. Os bilhetes de passagem nos autocarros interprovinciais registraram um aumento de 20% a partir da terceira semana deste mês de dezembro. Por exemplo, quem viaja de Luanda para Huambo, se antes pagava 12.000 kwanzas, agora desembolsa 14.500 kwanzas nos autocarros oficiais. Na verdade, tem estado mesmo muito puxado. Pois embora, pela crise que afetou o país, subiram bastante, mas tem dado para gerir. Nós somos seres adaptáveis e temos nos adaptado com tudo aquilo que tem vindo surgir ao decorrer dos tempos. O tarifário foi ajustado no mercado paralelo e no oficial. O preço dos bilhetes, não digo que estão acessíveis, mas estão um pouquinho puxado porque estamos a pagar 12.000 kwanzas. Anteriormente eu penso que o preço era diferente. E atendendo à situação econômica, o dinheiro não aparece, eu penso que está um pouquinho puxado. Mas não tem como fazer, tem que se pagar mesmo. Responsáveis dos terminais dizem que houve necessidade de aumentar os preços dos bilhetes para responder com os atuais custos operacionais, como afirma Pedro Ketushi, da Real Express. Na verdade, sabemos como é que está as nossas vias não estão boas. E também, quando chega a quadra festiva, as coisas tendem a aumentar. Então, para suprir essa demanda toda, por isso é que foi ajustado o tarifário. Coragem de Oliveira é motorista no mercado informal. Viaja para Malange. Subiu mais 1.500 kwanzas no preço da viagem entre Luanda e Malange. Cá no T-Show, a passagem está a se cobrar 8.500 kwanzas. As outras operadoras têm cobrado preço mais alto e mesmo assim, como por exemplo a Macon, Real Express, se tu viajares para Macon para Real Express tens que comprar há 2 dias antes o bilhete. Mas aqui no T-Show já não. Chega na mesma hora, compras o bilhete e consegues viajar para a província onde tu quiseres ir. Coragem justifica igualmente a subida dos preços com os custos operacionais. Desde o ano passado, desde que subiu o combustível, então houve um pequeno aumento do preço, porque na altura era 7.000 kwanzas, agora subiu 1.500 kwanzas, que é para poder recompensar também as viaturas que viajem, porque o material também agora está mesmo um pouco escasso. Então, mesmo assim, tivemos que apertar um pouco o cinto para que o preço não excede a 9 nem a 10.000 kwanzas, pelo menos a 8.500 kwanzas. Preços dos bilhetes de passagem nos autocarros interprovinciais registraram um aumento de 20% na terceira semana de dezembro. No fim de semana, na unidade de cavalaria em Luanda, a Operação Sentinela, quadra festiva, a campanha visa assegurar o Natal e a passagem de ano em todo o território nacional com as forças de segurança e meios. Do Ministério do Interior. Mais uma vez, a Polícia Nacional é chamada para pôr em ação a sua capacidade operacional. À vista está a quadra festiva, que vai colocar em prova os efetivos da Polícia Nacional, que mostraram-se prontos para reforçar a ordem pública. Todos os efetivos do Ministério do Interior, todos os efetivos do Comando-Geral, todos os efetivos dos órgãos executivos do Ministério do Interior, vem precisamente marcar o início desta operação. É uma operação que ao longo do tempo sabemos todos que devemos ter uma atenção redobrada para garantir que haja segurança, que haja paz, que haja tranquilidade a todos os cidadãos. Na ocasião,
Francisco Ribas da Silva, comandante-geral da Polícia Nacional, relembrou que nesta quadra festiva a segurança dos cidadãos vai estar sob responsabilidade dos efetivos. Nós somos os responsáveis pela segurança dos cidadãos, das suas coisas e a segurança das instituições. Diz o nosso objeto social, os nossos estatutos. Por isso, é nossa obrigação prever o que poderá ocorrer durante este período festivo. Todos nós sabemos o que representa o Natal. Todos nós sabemos o que representa a passagem de ano. Entretanto, para um melhor desempenho e um melhor asseguramento, a disciplina de cada um dos efetivos é fundamental. Cada um ao seu nível. Se não tivermos disciplina para o cumprimento da missão, todo esforço que iremos fazer será anulado. A maioria dos efetivos é disciplinada. Ou somos disciplinados. Existe um, não mais do que 3. Os indisciplinados não são mais do que 3. Então não vamos deixar que os indisciplinados manchem o nosso papel, a nossa missão. Devemos estar vigilantes, poder informar ao superior hierárquico aquele que cometer indisciplina. A abordagem pedagógica é o que se requer. Intervir para que a segurança individual, coletiva e os bens dos cidadãos estejam devidamente assegurados. As pessoas vivam como quiserem, desde que não violem a lei, desde que não violem as normas e que vivam respeitando o outro. Quando houver um atropelo desses limites, aí está o nosso papel para regular, está o nosso papel para repor a ordem e garantir que este período seja também festivo, tal como todos esperam passar o ano em segurança, em paz e vivos. Sem avançar números de efetivos, quer para Luanda ou a nível nacional, o certo mesmo é que neste asseguramento do Natal e Ano Novo, a polícia vai contar com os seus escalões como Ordem Pública, Unidade de Intervenção Rápida e o Serviço de Investigação Criminal, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e Serviços Penitenciários. E seguimos agora com o balanço das últimas 72 horas sobre a sinistralidade rodoviária. E recebo aqui no Manhã Girassol o Subinspetor Pascoal Mussungo, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Subinspetor, muito bom dia. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Bom dia, Edson. Bom dia a cada telespectadores. Sim. Estamos a sair de um fim de semana, certo. As últimas já 72 horas. Como é que estamos no que a sinistralidade de rodoviária diz respeito? O balanço? O balanço, infelizmente, como é natural, nesta fase do ano, tivemos aumentos significativos, o que nos deixa tristes, não é? Referente às últimas 72 horas, tivemos mais 28, num total de 98 acidentes, contra os 70 da semana passada, que resultaram em 27 mortos e 137 feridos. Nos números de mortos, tivemos um aumento de 9, já relativamente aos acidentes, tivemos um aumento de 40 feridos, no caso. Exatamente. Feridos, 40 feridos, mais 40 feridos. Feridos que ultrapassam a barreira dos 100. E ainda estamos a entrar agora para a semana do Natal, um fim de semana prolongado. O que esperamos é que estes números venham a reduzir. Sim, é o que nós esperamos sempre. Entretanto, continuamos a registrar um comportamento nada aconselhável. É assim que, em termos já de detenções, tivemos um total de 64 detenções. E 52 das detenções em Luanda foram por conta
de condução em estado de embriaguez. Estas 60 detenções foram só na cidade capital? Não, 64, 62 em Luanda, 2 em Benguela. Em Benguela foram 2 detenções por envolvimento em acidentes de aviação. Em Luanda, 62, das 64 foram por condução em estado de embriaguez. Então... um alerta também para as autoridades. O alerta, e uma na verdade, preocupação. Uma preocupação, exatamente. Um alerta, ao mesmo tempo uma preocupação. E aqui vai o apelo no sentido de as famílias, e até porque estamos nesta época festiva, a família é fundamental, acaba sendo o centro. Então tem de ser também as primeiras mesmo, o primeiro núcleo a ser o núcleo preventivo. Ou seja, temos todos de colaborar quando o nosso ente querido, o nosso parente está em nossa casa, vamos sair, ver o estado dele, se está em condições, o comportamento em si, porque infelizmente continuamos a registrar que o comportamento aqui é o grande problema. Falamos aqui de 64 detenções, vamos olhar para o número de multas aplicadas ao longo destas últimas 72 horas ou durante o fim de semana. Nós tivemos um total de 1.090 multas aplicadas. Aqui registramos uma ligeira redução, não é? Uma redução à ordem dos 572, menos 572 multas aplicadas. Ainda assim, pronto, é um número considerável. Houve pouca violação das normas do Código de Estrada? Houve sim. Isso já continua, se a Iracema fizer um flashback, nós já tínhamos atingido os números de 2.000 ou 2.000 multas aplicadas. De um tempo a esta parte reduzimos e continuam a descer por conta das medidas, não é, que vamos tomando, medidas gravosas mesmo, que é levar também ao reexame, ao refrescamento. Então estas medidas têm surtido efeito e os resultados são estes. Temos, em termos de aplicação de multas, essa redução. Muito bem, entramos numa semana, que é a semana do Natal, vamos viver um fim de semana prolongado. Nesta altura, como é que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária está preparada para dar resposta a este período? Tivemos aqui há instantes uma peça que retratava o cenário que se vive nos principais terminais rodoviários. Há muita movimentação nas principais estradas. Como é que estamos em termos de prontidão de efetivos para garantir o asseguramento neste período do ano? Sim, é verdade. E vimos a peça anterior, a última, visava o lançamento da Operação Sentinela. Operação Sentinela, exatamente, quadra festiva. Exatamente, lançada pelo Comandante-Geral. Isso transcende já a questão da segurança pública nesta fase, mesmo da competência do próprio Comando-Geral, o Ministério do Interior, e nós, Direção de Segurança Rodoviária, somos parte, e aquilo que temos estado fazendo, redobrando, vamos sim montar maior posto de controlos, temos ao longo das estradas todas nacionais postos de controle com efetivos e meios, os radares, né? Então aqui apelar aos automobilistas, muitos não poderão, em caso de violação, não poderão gozar no seio da família, ou não poderão passar, festejar, porque serão mesmo detidos, como temos aqui o número de detenções, poderão subir. Então, é óbvio que o nosso apelo vai no sentido de o cidadão observarem as normas de trânsito e, mais uma vez, a documentação. Mais uma vez, reiterar, quem ainda não fez vai a tempo de fazê-lo, as inspeções periódicas, porque muitas vezes aqui a questão também é o mau estado técnico do veículo. É o mau estado técnico do veículo e continuamos a incidir as nossas ações nesse quesito. Então, a recomendação é esta, a recomendação é máxima prudência, porque, voltando à questão, vamos sim redobrar nesta altura do ano, por conta do período em si. Então temos mais barreira, mais efetivo, mais meio nas vias públicas. Muito bem. Subinspetor Pascoal Mussungo, nunca é demais recordarmos aqui, olhamos para o número de vítimas mortais, foram 29 registadas nas últimas 72 horas. Quais são as províncias com maior índice de casos? As províncias que registraram maior índice de mortes, de acidentes e também de feridos? As províncias, Luanda continua a ser a principal, com 17 no caso, mais 2 que a semana passada. Seguiram-se as províncias de Cabinda e Lunda Sul, Cabinda com 7
e a Lunda-Cel também com um igual número. Foram estas as províncias, sim. Muito bem. E aqui dizer mais uma vez que, infelizmente, temos como as causas, a tipicidade com maior causa, os atropelamentos. Então, aqui o apelo também vai aos nossos telespectadores, sobretudo os peões, ou mesmo os automobilistas, quando se fazem, porque acabamos sempre sendo todos peões, ter máximo controle nas travessias. Continuamos a ter travessias de peões ali, mesmo ali onde existam as pedonais, as passadeiras, fora delas. Então o apelo vai neste sentido, ter maior prudência, sobretudo às noites. Temos aí troços que não têm bastante iluminação. O automobilista também, sendo que aqui há a questão da proporcionalidade, não é? E, Iracema, aproveitando, nós temos uma questão que tem causado muita, sobretudo colisão. Temos o último acidente ali ao Zepirão, em que esteve envolvida uma ambulância, que causou mortes no momento. Temos a questão da cedência de passagem, a interpretação da cedência de passagem. É sabido que aquela audaz popular, até é um lema aqui, a prioridade não é absoluta. Ou seja, é importante interpretar bem isto. Eu estou numa via com prioridade, entretanto, deve sempre observar o comportamento daquele que não tem prioridade. A condução defensiva. A condução defensiva, exatamente. Aqui é este apelo, porque infelizmente temos estado a registrar ao elevado número de envolvimento em que estão na base esta questão da cedência de passagem. Sim. Muito bem. Subinspetor Pascoal Mussungo, obrigada por ter estado connosco. Feliz Natal e contamos consigo na próxima segunda-feira. Realmente, Feliz Natal para a Iracelma e para os nossos telespectadores. E vamos esperar, sim, na segunda-feira os números que sejam, né, reduzidos, mais baixos que estes. E pronto, vamos confraternizar, não é? Em harmonia. Muito bem. Até a próxima segunda-feira, Subinspetor Pascoal Mussungo. Aqui vamos olhar para a previsão do tempo em algumas das cidades do nosso país. Começamos precisamente no Ambo, que tem previsão de um dia com nuvens e sol. A temperatura mínima prevista para hoje no Ambo é de 12 graus e a máxima de 27. Umidade do ar de 68%. No Lubango, a terra do Cristo Rei, a previsão de um dia marcado por alguns aguaceiros, principalmente no fim da tarde. Mas no que as temperaturas já dizem respeito, 14 de mínima, 20 de máxima, a umidade do ar de 87%. Intervalo no Manhã Girassol. Momento que também serviu para reunir a comunidade local do município do Quilamba, que age para uma sopa solidária enquadrada na responsabilidade social da instituição cristã. A comunidade da subzona 10 do bairro Golfium beneficiou neste domingo de uma sopa solidária promovida pela Igreja Metodista Episcopal Africana de Canaã. Segundo alguns moradores, o gesto da igreja simboliza a atenção às necessidades básicas da população. Nós estamos aqui essa hora, na minha casa posso até ter para amassar quem não tem. E uma tigela dessa de sopa é de agradecer e louvar o nome do Senhor pelo gesto que eles fizeram, do jeito que o tempo está na sociedade, é só de agradecer e louvar o nome do Senhor. Porque essa hora, se não fosse por eles, não sei o que seria. Porque é provável que aqui no nosso bairro conhece o nosso bairro como é que é. Nós temos passado mesmo por momentos muito difíceis. E quando a igreja toma essa iniciativa, é muito boa. Deus lhes abençoe e continue nesse caminho. A denominação cristã procedeu igualmente à entrega de bens alimentares às viúvas e órfãos que enalteceram o papel da liderança religiosa a julgar pelas dificuldades que atravessam em meio ao atual contexto social do país. Representa um ato muito bom, visto que não é fácil receber uma cesta básica. Sim, a dificuldade que nós vivemos agora. Então, com uma cesta básica dessa, eu agradeço ao nosso pastor e ao nosso presidente Lego pela essa cesta básica. O Senhor nos concedeu essa oportunidade para que deu oportunidade para os nossos irmãos fazer esse trabalho todo. Recebemos e esse que recebemos vai nos ajudar já, até agradecemos a Deus. E agradecemos também a equipa que veio aqui na igreja a nos apoiar. E o pastor da Igreja Metodista Episcopal Africana de Canaã, Luís Pande, disse que a ação que se prevê alargar-se para outros pontos do bairro se enquadra no objeto social da congregação cristã. A tendência é ser contínua, nos outros meses vamos dar sequência. Geralmente nós temos um departamento de ação social
e que temos sempre velado a cabo de ajudar alguns necessitados. Só que para esse ano, para o próximo ano, achamos melhor olhar muito pela comunidade também, em função da situação que o pastor também está a viver. E nós, como igreja, apesar de estarmos com a palavra de Deus, também somos seres humanos e temos também que cumprir com aquilo que é o quão bom e quão suave. Foi nessa visão que nós sentamos, porque também a Bíblia nos recomenda que temos que dar de comer àqueles que têm fome. O líder religioso sinalizou também que as cestas básicas entregues em algumas viúvas da igreja visou proporcionar uma quadra natalícia diferenciada, tendo em conta as necessidades que as mesmas enfrentam. Nessa fase aqui, são povos que têm aquela finança para poder ter uma coisa básica em casa e tivemos que sentar para criarmos algumas mínimas condições de cesta básica para darmos algumas viúvas, órfãos, algumas pessoas também necessitadas e graças a Deus, não é, com a unidade de todos conseguimos sim dar alguma coisa para essas famílias. A ideia é que temos um Natal feliz, com alegria, mesmo com o nosso pouco, a tendência é aquela imagem que temos que passar com a cesta básica. Viúvas, órfãos e comunidade da subzona 10 do bairro Golfium beneficiaram neste domingo de uma sopa solidária e cestas básicas para o Natal. Jovens ávidos em transformar as mentes através de ações solidárias dentro da sociedade angolana viveram neste domingo experiências inovadoras através do projeto Ponto de Virada. O evento, que reuniu artistas conceituados do musical angolano, teve por objetivo angariar bens de primeira necessidade para entrega à ONGs e famílias em situação de pobreza. O projeto Ponto de Viragem foi para muitos jovens o momento certo para a transformação das mentes e centralizar-se em causas nobres. Os participantes desta que foi a mais uma edição do Mentes Iluminadas trouxeram também bens não perecíveis para a posterior entrega a centros de acolhimento e famílias em situação de pobreza, gesto que consideraram de mais-valia. Quando as pessoas dão alguma coisa, significa que têm aquela compaixão e têm muito a oferecer, porque sabem que não é fácil estar nessa condição. Alguém que não tem alguma coisa dando para outra pessoa é algo muito... As pessoas precisam ser solidárias, as pessoas precisam ser mútuas, as pessoas precisam ser espontâneas e saber que o pouco que você tem é o essencial. E às vezes reclamar muito do que nós temos não nos leva a lado nenhum, porque tem muita gente que não tem o mínimo, mas ainda assim todos os dias agradece ao Senhor por ter o dom da vida e poder ter força de vontade para lutar e ter alguma coisa. Uma das atenções do evento foi o músico do estilo rap, Dizzy, que partilhou a sua experiência voltada às causas sociais. Às vezes nós só precisamos de um gatilho para poder concluir aquilo que são os nossos objetivos, não é? E às vezes uma palavra que de forma aleatória nós ouvimos de pessoas que nós admiramos a falar podem fazer toda a diferença. E poder ajudar nesse sentido é muito bom. O projeto Lumen traz essa perspectiva, traz aqui, chama a juventude à reflexão para identificar os pontos a melhorar e começar a trabalhar neles. No final deste projeto, o que é que nós teremos? Teremos jovens mais conscientes e mais dispostos a contribuir para uma sociedade melhor. No fundo, entregaremos à sociedade juventude mais preparada para os problemas sociais que existem e que de alguma forma poderão agregar. E o mentor do projeto, Alves Correia, descreve os grandes objetivos do Mentes Iluminadas. O grande objetivo desse evento, primeiro, é mudar a mentalidade do jovem para que se doem mais. E um dos principais objetivos foi a recolha de donativos. Queremos fazer diferente e vamos começar com este ano. Teremos muita atividade ao longo do caminho, todas voltadas para a filantropia. Esta é uma delas e seguimos como jovem, que já passamos por alguma diversidade da vida também. Vencemos essa diversidade e queremos passar para as outras pessoas, tirar um pouco daquilo que é nosso e passar para os outros também. O responsável considera que grande parte dos jovens que participaram do evento sairão preparados para impactar a sociedade através de ações solidárias sem olhar a quem. 95% das pessoas que estavam aqui são jovens, com sonhos, projetos, e nessa comunidade já temos jovens que acreditaram e acreditam e continuam a acreditar e que continuam a transformar a vida de pessoas e não só. Então estamos convictos de que se fizermos sem olhar para os outros, saímos a ganhar.
Como sabem, né, temos que fazer sem olhar mesmo, porque o nosso ponto é esse. Nós acreditamos que servir também é uma forma de liderar. E vamos regressar à rua. Para termos mais um retrato de como andam as coisas em algumas das nossas vias aqui na cidade capital. Olá, Simão João. Uma vez mais, bom dia. Bem-vindo de volta amanhã à Girassol. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário, aí onde te encontras nesse exato momento. Olá, Iracelma, vamos sim exatamente ao movimento rodoviário. Estamos aqui na zona do Roja Renda, no mercado do Roja Renda, aqui na Angola Quiluange, Avenida Angola Quiluange, para ser mais preciso, onde a mobilidade rodoviária por este ponto é pesada também, tendo em conta que estamos em época de quadra festiva e vê-se claramente que não é só o movimento de viaturas ou de veículos, mas também dos cidadãos que passam por esta área que é extremamente comercial, atendendo às diversas lojas que também aqui existem neste ponto, e vezes há que vão ver algumas pessoas também passando bem de frente à nossa câmara, isto porque o movimento aqui é completamente difícil fazer-se neste exato momento, e vê-se claramente que as viaturas que estão, por exemplo, em direção ao São Paulo fazem-no sem problema nenhum, mas agora quem está a vir do São Paulo e para chegar até aqui à zona do Roja Renda, o mercado do Roja Renda, já está pesado o trânsito, a mobilidade rodoviária neste troço, e vê-se também que é uma zona em que é muito frequentada pelos cupapatas ou caleluias que fazem também aqui o serviço de mototáxi, facilitando na mobilidade dos cidadãos até a determinados pontos aqui desta zona do mercado do Roja Renda. É também um período em que normalmente as pessoas estão já preocupadas com os trajes da virada do ano e também, claro está, para a celebração do Natal, que já só faltam 3 dias para este dia que reúne as famílias angolanas e mundial. Então, daqui que vê-se este movimento considerável de cidadãos a entrar e sair de diversas lojas aqui. A mobilidade rodoviária mistura-se com aquilo que é a travessia também dos peões neste exato momento. Aqui a zona do Roja Renda é uma zona muito movimentada, Iracelma, e vê-se claramente que não é fácil, na verdade, circular por aqui. Os automobilistas veem que há muito trabalho, muita precaução redobrada, até os mototaxistas também, porque a travessia de peões é constante neste troço, então daí a atenção que deve ser redobrada para que não aconteça aqui determinados incidentes que podem também manchar aquilo que é o mês de dezembro e, claro está, o Natal e a transição do ano. Iracelma, este é o cenário aqui na Avenida Angola Quiluange, em sentido para o São Paulo, e também quem está a vir do São Paulo em direção aqui ao mercado do Roja Renda. Nós vamos fazer mais um ponto e vírgula e voltarmos para o nosso último contacto. Até já. Até já, Simão João, e mais uma fotografia do movimento rodoviário, agora precisamente na Avenida Angola Quiluange, na zona do Roja Renda, uma zona bastante comercial e também residencial, da vez nesta segunda-feira. Esta ronda começamos de New York Times, nos Estados Unidos, que escreve: guarda costeira dos Estados Unidos persegue petroleiro ligado à Venezuela. Após os Estados Unidos tentarem interceptá-lo, o navio começou a enviar sinais de socorro enquanto seguia para nordeste do Caribe, em direção ao Atlântico. O The Guardian, o jornal britânico, escreve: ataque terrorista na praia de Bonde. A polícia alega que os atiradores de Bonde tinham bomba com bola de tênis e fizeram um manifesto em vídeo inspirado pelo Estado Islâmico, revelam documentos judiciais. Documentos divulgados nesta segunda-feira descrevem as acusações contra Naved Akrab e o seu pai Sarid pelo ataque de 14 de dezembro.
O El País, em Espanha, escreve eleições regionais. Na Extremadura, o PP ganha, mas precisará de um Vox fortalecido e o PSOE entra em colapso. Guardiola conquista mais um lugar, mas dependerá da extrema-direita para governar. E o Jornal Desportivo à bola estampa Nuno Santos de regresso com renovação à vista. Escardino do Sporting compete a meio de janeiro e tem prémio pela dedicação. Morita rende João Simões em Guimarães. Liga Portugal, 15ª jornada, Benfica, Famalicão. É proibido adormecer, alerta José Mourinho. Previsão do tempo. Agora, na cidade de Sourimo, que tem a previsão de um dia com aguaceiros e trovoadas, temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 27, umidade do ar de 72%. No Quito, Bié, o coração de Angola, a previsão de um dia parcialmente soalheiro, com as temperaturas a oscilar entre 12 graus de mínima e 24 de máxima, umidade do ar de 64%. Partimos para mais um intervalo, o último nesta edição. Quando regressarmos, vamos falar sobre o apaixonante mundo dos desportos, com destaque para o Campeonato Africano das Nações. Até já. Estamos de volta e vamos olhar para a atualidade além das nossas fronteiras. 9 pessoas morreram e pelo menos outras 10 ficaram feridas após um grupo de homens armados ter cometido um tiroteio em um pub sul-africano, assim é que está correto, nas primeiras horas de domingo, informaram as autoridades. O incidente aconteceu pouco antes da 1h da manhã, no município de Beckersdal, localizado a 46 quilómetros a oeste de Joanesburgo. É o segundo tiroteio em massa a acontecer na África do Sul em 3 semanas. Cerca de 12 suspeitos desconhecidos em um mini autocarro branco e um sedã prateado abriram fogo contra frequentadores do pub Kwana Kusolo Taverne, no bairro Tambo de Beckersdal, e continuaram a atirar aleatoriamente enquanto fugiam do local. Segundo a polícia, algumas vítimas foram baleadas aleatoriamente nas ruas por atiradores desconhecidos. Disse a polícia sobre o incidente que deixou 9 mortos e 10 hospitalizadas. Deslocação dos seus habitantes para o Hamas. A atitude representa um novo passo colonial que consolida a política de anexação progressiva e procura saquear o território palestiniano e impor medidas coercivas em detrimento dos direitos históricos e legais do povo, afirmou Harun Nasser-Adine, membro do gabinete político do Hamas, em comunicado. O dirigente do Hamas, que controla as autoridades da faixa de Gaza, considerou que as práticas da ocupação e dos seus colonos criminosos revelam a insistência do governo israelita em expandir os colonatos como um instrumento fundamental para a deslocação de palestinianos. Com esta decisão, o número total de colonatos ilegais, segundo o direito internacional e reconhecidos durante o mandato de Smotrich, sobe para 69. 8h39, agora e 40. Vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. Com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia. Ontem começou a festa do futebol africano em Marrocos, com a equipa da casa a vencer a Ilhas Comores, mas hoje, segunda-feira, é dia de estreia para os Palancas Negras, que vão defrontar os Bafana-Bafanas neste primeiro jogo do Campeonato Africano das Nações, o CAN 2026. Bom dia, Anselmo. Olá, Iracelma, que introdução. Bom dia, espero que estejas bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu também estou muito bem, obrigada, Anselmo. Então, para além destas, há outras para contar aqui no Manhã Girassol. Há outras, sim. Primeiro vamos falar ainda do CAN. O Camavinga já está em Angola, vai fazer o lançamento da primeira pedra para
uma possível escola, provável escola de futebol em seu nome, em homenagem ao próprio atleta do Real Madrid. Recebemos às 6 da manhã a nossa equipa da Rede Girassol esteve lá presente no aeroporto e mais dados teremos nos próximos passos informativos. Pois também Camavinga avançou ainda que acredita na vitória de Angola neste CAN 2025. Pois, falando em CAN, vamos lá avançar para o primeiro jogo. Bom dia, caríssimo telespectador. Na 35ª edição do CAN, a seleção da casa, Marrocos, entrou com o pé direito, vencendo as Ilhas Comores por 2-0 no duelo da primeira jornada do Grupo A. E voltando ao assunto dos palancas negras, vamos fazer agora o lançamento daquilo que será o duelo frente à seleção da África do Sul. Pois é, agora vamos falar sobre basquetebol, destacar que o Petro de Luanda sagrou-se campeão da Supertaça de Angola, Vladimir Romero 2025. Isso aconteceu neste domingo, após vencer o Vila Clotilde por 116-64. No duelo, que foi disputado no pavilhão da Cidadela Desportiva, o extremo do Petro de Luanda, Eduardo Simão, foi um dos mais destacados da partida, terminando com 22 pontos na sua cartola. Ele foi utilizado durante 25 minutos. Os tricolores foram superiores em todos os quartos, vencendo por parciais de 26-14 no primeiro, 35-23 no segundo, 30-16 no terceiro quarto e 25-11 no último período. Com este triunfo, os petrolíferos erguem pela 13ª vez a Supertaça Vladimir Romero e continuam a mostrar o seu poderio como potência no basquetebol nacional. Esta prova também é uma homenagem a uma das figuras mais icónicas do basquetebol angolano, chamado Vladimir Romero. Hoje, e com esta nota, nós chegamos ao fim aqui do desporto no Manhã Girassol. O passe é picado, porque fechamos com basquete para ir a São Bernardo continuar. Muito bem, passe bem recebido. Amanhã eu conto contigo, Anselmo Gaspar, aqui no Manhã Girassol. Estamos juntos. E nós aqui seguimos para a Girassol FM. Para a nossa última conexão com a Janete Meio-Dia. É assim meio novinha para mim. Não. Então, a Janete é que deve estar um bocadinho distraída também, né? É certo. Janete mesmo está distraída. Tá bem, Daniel. Então, está em casa ou está na via? Estamos em conexão com a Iracema Arnaldo. Meio-dia a conversar com o Rádio 20. Estamos em conexão com a TV. Quero mandar um bom dia para a Iracema Arnaldo. Ok, olha Iracema. Olá. Quem está na linha, Janete? É o Daniel. Daniel, bom dia. Bom dia com muita energia. Bom dia com muita energia. Nesta altura está a ser ouvido não só pelos radiovintes, como também aqui pelos telespectadores. Nós aqui só conseguimos ver a Janete Meio-Dia, mas conseguimos ouvir-te, Daniel. Ok. Muito bem. Daniel, então eu perguntava, está em casa, está na via? Estou a me preparar para sair. Eu como disse na Janete Meio-Dia, eu não sou novo. Sim, percebi. Eu já preparei um presente aqui para trazer a rádio, porque eu faço móveis mobiliários. Ok. Então já me lembro, o João comentou comigo sobre isso. Já. Nós só precisamos de acertar para Daniel fazer chegar, não é? Certo. Muito bem, vamos certamente acertar. Enquanto isso, diga-nos, Daniel, vai assistir ao jogo da seleção? Bem curioso, esperando que a hora chegue para nós ficar de olhos na tela. Quem vence? Com certeza, nossos palancas negras. Por quanto? 2-0 é o máximo. Quem marca? Manuel Benson, Gelson Dalla. Manuel Benson, Gelson Dalla. Angola vence a África do Sul por 2-0, segundo Daniel, ia dizendo Daniel Correia. Daniel Correia é o porta-voz dos bombeiros que saiu daqui a instantes. Muito bem, é isto mesmo, Janete. Exatamente. Daniel, manda os seus abraços. Ok, muitos abraços. Vai primeiramente para a Casa da Rádio. Muito obrigada. Porque, de momento, uma das melhores rádios no país, que tem conexão com tudo. Sem a Girassol não tem como, ninguém vence. É a primeira rádio no país a ter conexão. E abraço vai pelos meus cambas, meus colegas de trabalho, que me conhecem. Também vou trazer um presente para a Iracelma. Não sei se a Iracelma vai querer diz para ela se vai querer. Eu estou a ouvir. Ele disse que não sabe o que é que você vai querer. Não, presente não se escolhe. Eu prefiro que tragas aquilo.
a nossa empresa, a gente produz rack, o painel de TV, ripado, cômoda, consola. Eu sou mimosa. Eu sou mimosa. Estou a precisar de muitas coisas que acabaste aí de citar. Mas depois nós podemos acertar. Está bem, Daniel? Depois eu trazer uma consola com um pequeno de ripado. Não, está a mexer comigo, Daniel. Agora eu tenho que terminar o programa, senão depois fico emocionada. Começo aqui a falar tudo aquilo que eu desejo. Mas ainda assim, muito obrigada, Daniel. Nós vamos ter um tempo para acertarmos, não é? E depois escolhermos aí alguma coisa dos vossos serviços. E desde já, mais uma vez, obrigada. Em nome da Rede Girassol, eu agradeço. Ok, não tem como. A Rede Girassol é a melhor do país. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Daniel, bom dia com energia. Bom dia com energia. Bom dia com energia. Estamos conectadas uma vez mais, Iracema Olha, esta Arnaldo. conexão valeu muito, hein? Olha, vou receber aí um presente do Daniel. Acho que vai ser o meu presente. Rendeu-me alguma coisa. Não que as outras não tenham rendido, não é? Porque é sempre bom estar aí com vocês, é sempre bom partilhar com vocês estas manhãs, podemos assim dizer, nestes nossos encontros, nestas nossas conexões. Eu ganho muito, eu aprendo sempre. Contigo, Janete, com o nosso técnico Crazy, nesta altura, com esta música de Kiputo, mamá. É isto, não é? O Chiputo a tocar Kiputo. Kiputo. A música Kipuca, exatamente. Kipuca, mamá. Muito obrigada, Mamãe Chiputo. Iracelma. Sim. Aquela... Iracema, uma mensagem que eu guardei exclusivamente para... Exclusiva não é? Já partilhei com os ouvintes. Agora eu vou partilhar com a Iracema e com os telespectadores. Bom dia com muita energia no coração para toda a turma cheia de dedicação. Para a professora Janete, Chiputo e os delegados da Tripartida Conexão. Outro para a diretora Iracelma, a herdeira do Cota Bangão. No fato, é um facto que o bico fino dela arrisca o chão. Que a nossa solidariedade não se restringe a essa ocasião festiva, ao passo que o ano todo ignoramos a compaixão. Ao Chiputo apresenta uma música. Pronto, o nosso ouvinte deixa aqui a música de sugestão, mas foi fundamentalmente para recordar aqui que a Iracelma, ao que parece, herdou os fatos do Bangão. Não, mas vocês querem... E agora traz o bico fino que risca o chão. Que risca o chão. Vocês querem provocar isto sim, mas ainda assim destacar aqui a criatividade do nosso rádio. Muita criatividade. Muita criatividade Samuel mesmo. Domingos. E tocou aqui numa coisa muito importante. A solidariedade deve ser o ano todo. Todos os momentos da nossa vida. Exatamente. Não esperar apenas este período da quadra festiva para demonstrarmos solidariedade. Exatamente. Todos os dias podemos ser solidários com pessoas próximas. Pode não ser alguém desconhecido, até com o nosso familiar nós também podemos. Isto é muito importante. Olha, recebo a informação de que o Simão João já está preparado nesta altura para a nossa última conexão tripartida nesta manhã de segunda-feira. Simão João, muito bom dia. Trânsito completamente carregado. Penso que continuas na Avenida Angola Quiloães. Esta é a Girassol. E também, Janete, meio-dia, continuamos de facto na Avenida Angola Quiloães, onde as coisas continuam também na mesma no que diz respeito à mobilidade rodoviária. Aqui as viaturas ou os veículos, vê-se claramente que é uma fila enorme das viaturas que seguem em direção ao mercado do Roja Renda, ou passando também por um mercado e seguir para o São Paulo. Vê-se que está literalmente congestionado este troço rodoviário por esta altura. Difícil está a vida para os automobilistas que devem estar a passar a mão sobre a cabeça em função de ainda estarem aqui neste troço rodoviário. Claro está, muitos em direção aos locais de serviços, então isso já complica a vida dos automobilistas que continuam presos nesse trânsito difícil por esta altura. Vê-se aqui também que continua a passagem dos mototaxistas, os caleluias, que levam também muita gente a preço mais razoável em relação, por exemplo, ao que é cobrado nos azuis e brancos. Só para se ter uma ideia, os mototaxistas que fazem este serviço cobram entre 150 a 200 kwanzas. Não passa deste valor, então daí que é mais econômico para muitos cidadãos que preferem então se locomover
através desses meios de transporte, apesar de que a segurança não é igual a um azul e branco, por exemplo, mas também acaba por ser mais econômico para os cidadãos que preferem então fazer-se neste tipo de viaturas ou mototaxistas. Iracelma, este foi o nosso apontamento sintético e nós vamos colocar o ponto final, até porque já faltam poucos minutos para as 9 da manhã, altura então em que encerra quer o Manhã Girassol, também como Bom Dia com Energia. As imagens são de Bruno Costa. Eduardo Gonçalves esteve na condução da unidade móvel que nos levou em segurança. Meu nome é Simão João. Obviamente voltaremos a estar juntos amanhã. Bom dia para as duas. Bom dia. Simão João, e o último apontamento do movimento rodoviário nesta segunda-feira na Avenida Angola Quiloange não está fácil, principalmente no sentido Quicolo em direção a Cuca, ou até mesmo para aquelas pessoas que vão chegar ao São Paulo, não está facilitada a mobilidade rodoviária. Espaços em que a mobilidade certamente também não está fácil. Quicolo e São Paulo a essa altura... É impossível ter um trânsito fluido. É impossível a todos os níveis. Exatamente. Pois é, Janete, meio-dia, nós também chegamos ao fim, não é, da nossa conexão, à última nesta edição. Não. O Finil Fumado comprou para ele. Tu não és mimosa? Eu nem sei. Também Janete, bom dia com energia. Bom dia com energia. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas certamente fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, à hora 7 aqui na TV Girassol. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.